Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alessandro Cunha e nós estamos dando início à nossa segunda pré-aula do trimestre. Eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e receber as notificações das nossas próximas publicações. Nós já temos aí muita coisa disponível no canal que você pode estar assistindo e a nossa expectativa é que todo esse material seja bênção de Deus para a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida de todos os professores, superintendentes de EBD, pastores, enfim, todos nós que amamos esta escola sem igual e somos motivadores desse trabalho tão extraordinário que é o trabalho do ensino bíblico para o nosso povo. Nós estamos tendo a graça de Deus de estudar nesse trimestre a carta aos Efésios, ok? Então, como é do conhecimento de todos, a nossa lição, a temática geral desse trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos nos preparando nesta pré-aula para domingo próximo, dia 12 de abril de 2020, onde iremos com a igreja estudar a lição de número 2. E a temática desta aula é a sublimidade das bênçãos espirituais. Eu quero começar dizendo que é uma lição que existe nesta lição alguns aspectos multidisciplinares, porque nós encontramos aqui algumas disciplinas teológicas no decorrer da lição, pelo menos em alguns aspectos, em alguns relances. Nós encontramos, por exemplo, a natureza soteriológica nesta lição, porque ela aborda os benefícios da salvação, estas bênçãos espirituais que são sublimes, que nós encontramos no capítulo 1 da carta aos Efésios, elas são presentes na vida daquele que é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, fala de salvação é uma lição também soteriológica. Nós encontramos aqui também o aspecto eclesiológico, porque participando da igreja que é o corpo de Cristo, nós recebemos estas sublimes bênçãos. E ao percebermos o papel do Espírito Santo no projeto divino, na nossa redenção, vamos perceber também que a lição é pneumatológica. E aí, de acordo com a sua percepção, você vai estar observando no decorrer da lição até outros aspectos dentro da teologia sistemática presentes nesta lição. A sublimidade das bênçãos espirituais. Nós ainda estamos no capítulo 1 da carta aos Efésios e vamos permanecer no capítulo 1 durante as próximas 2 aulas, ok? Nós só vamos para o capítulo 2 da carta aos Efésios no mês de maio. Aí você percebe o peso e a riqueza da carta aos Efésios. As primeiras lições nós estaremos nos detendo no capítulo 1. Inclusive as próximas 2 aulas ainda iremos estudar o capítulo 1. Como na semana passada nós estudamos o versículo 1 e 2, que era a saudação aos destinatários, hoje nós iremos estudar a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 14, e nós vamos compreender aí a convicção que o apóstolo Paulo tinha desta sublimidade que ele fala das bênçãos espirituais que nós recebemos quando ingressamos na igreja do Senhor Jesus, reconhecendo Ele e aceitando a Ele como nosso Salvador. A minha sugestão inicial é que cada professor seja um entusiasta e transmita aos seus alunos esta convicção que o apóstolo Paulo nos transmite quando nós lemos a sua carta aos Efésios. Vamos para o texto áureo? Você está com a sua Bíblia, com a sua lição? Nós não vamos ler agora a leitura bíblica em classe, porque nós estaremos tendo contato com a leitura bíblica em classe ao decorrer da aula. Mas vamos ler o texto áureo, carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Queridos, nós vamos também fazer uma menção aqui da verdade prática, ok? Que diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, ok? Ao decorrer desta aula, nós temos como objetivos que os nossos alunos tenham pelo menos 3 ênfases presentes em sua mente ao término desta aula. Está aí na lição do professor. A lição do professor ela vem com os objetivos e é bom você trabalhar olhando para esses objetivos, e porque os objetivos estão baseados nas divisões principais da lição, e é um recurso didático no quesito planejamento. O primeiro objetivo que nós temos aí é que haja uma reflexão em nossos alunos a respeito da nova posição em Cristo. Às vezes chegam em nossas aulas muitas pessoas tristes, desapontadas. A semana não foi fácil. E nós temos, como professores, o dever de desafiar esses alunos, independente das circunstâncias que estamos vivendo, olharmos para os benefícios que temos por sermos crentes. E esses benefícios não são materiais. Reflita sobre isso. O título da aula diz a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Ok? O segundo objetivo da nossa aula é compreender que essas bênçãos são cristocêntricas. Ou seja, só é possível receber estas bênçãos espirituais através da sujeição, através da submissão à pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o terceiro objetivo da nossa lição é que cada aluno da escola dominical presente nesta aula compreenda o papel do Espírito Santo no plano divino da salvação. Ok, queridos? Então nós iremos agora para o primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico da nossa lição, que tem o destaque a nova posição em Cristo. Nós iremos conhecer um termo aí, esse termo talvez não seja tão comum para os nossos alunos, que é a expressão doxologia, tá? Mas a lição aí é bem rica, nós temos inclusive uma seção aí, Saber Mais, que apresenta o conceito da palavra doxologia, inclusive do ponto de vista etimológico, ou seja, apresentando a origem da palavra. Doxologia vem da expressão grega doxa, vocábulo grego doxa, que significa glória. Então, doxologia é uma classificação de alguns textos que são textos de reconhecimento dos feitos de Deus, ou seja, são textos de glorificação. Então, o nosso comentarista destaca aqui que o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, é uma doxologia, é um tributo de gratidão a Deus, de reconhecimento pelos feitos de Deus. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4, de forma que todo esse texto, até o versículo 14, até o término da aula, nós estaremos lendo na sua totalidade. Observe aí os 2 primeiros versículos que registram esta doxologia, esse tributo teológico que Paulo faz de reconhecimento a Deus pelos seus feitos em nosso favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui está o início desse tributo de gratidão a Deus. Ok? Então é importante que fique claro para os nossos alunos o que é uma doxologia. A Bíblia tem vários textos que são classificados assim, como doxologias. No Novo Testamento, por exemplo, Lucas,
capítulo de número 2, versículo 14, os anjos, eles tributam a Deus um hino de louvor quando eles vão notificar, quando eles vão informar aos pastores sobre o nascimento de Jesus. Aquela expressão conhecida, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então, nós temos aí uma doxologia. No Antigo Testamento, o livro de Salmos, por exemplo, está repleto de doxologias. O livro de Salmos, por exemplo, é dividido em 5 partes, e cada uma dessas partes termina com uma doxologia. Do capítulo 1, ou melhor dizendo, do Salmo de número 1 ao Salmo 41, nós temos a primeira parte, e o Salmo 41 é uma doxologia. Do Salmo 42 até o 72, temos a segunda parte. Do Salmo 73 ao 89, temos a terceira parte. Do Salmo 90 ao 106, temos a quarta parte. E a quinta e última parte do livro de Salmos vai do Salmo de número 107 ao Salmo 150. E todos esses salmos que encerram estas sessões, estes blocos, são hinos de tributo a Deus, de glorificação, ou seja, doxologia. Para fundamentar e finalizar aqui o conceito de doxologia, vou apresentar mais um exemplo. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 até o 36, nós temos Paulo apresentando um hino teológico profundo, reconhecendo a grandeza de Deus. Ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aí ele vai destacar quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Ele finaliza no 36 dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, a nossa aula hoje é o estudo de uma doxologia, de um hino de tributo, de gratidão a Deus. Eu estou usando a expressão hino por causa da estrutura gramatical do texto. Não seja um hino cantado na igreja primitiva, enfim. Não estou dizendo isso, ok? Mas a estrutura se assemelha ao hino, inclusive à repetição de uma expressão que funcionaria como um refrão. Você pode olhar aí no versículo de número 6, a expressão para o louvor e glória da sua graça. A mesma expressão, uma expressão semelhante, está lá no versículo 12 e também no versículo 14, ok? Então, acreditamos que ficou claro aí o que é uma doxologia e que a carta de Paulo aos Efésios, do versículo 3 ao versículo 14, é um texto que reconhece a grandeza de Deus e Paulo nos transmite isso com muita convicção. O próximo subtópico diz bênçãos espirituais. O nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ele elencou didaticamente, aí no subtópico 2, 8 bênçãos espirituais que o crente recebe, que o ser humano recebe ao ingressar na igreja de Cristo, ao se converter a Cristo Jesus como Salvador de sua vida. Você pode olhar aí na sua lição que o Douglas Batista ele elencou essas 8 bênçãos e você pode, inclusive, organizar didaticamente em uma cartolina, em um quadro, ok? E apresentar para os seus alunos de uma forma mais lúdica e dinâmica. Está aí no subtópico 2, as bênçãos espirituais. Vamos lá? Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Próxima aula a gente aprende sobre eleição e também sobre predestinação. É um tema para a próxima aula, ok? Segunda bênção espiritual, predestinou-nos para sermos filhos. Está no versículo 5. Ele nos fez agradáveis para si, é a terceira bênção. Está no versículo de número 6. No versículo 7 está a quarta bênção. Ele remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Nós temos a quinta bênção. Aí na sequência, o comentarista coloca, acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele também nos revelou a palavra da verdade. É outra bênção espiritual. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. É a bênção de número 7. E finalizando, ele ainda garantiu a validade da promessa. Está lá no versículo 13. Então nós temos aqui uma sequência de 8 bênçãos
espirituais em Cristo Jesus. O terceiro subtópico fala sobre a nossa nova condição. E eu quero destacar com vocês que essa nossa nova condição, ela é condicionada à nossa sujeição a Cristo. Ela é cristocêntrica, ou seja, para mim receber estas bênçãos espirituais, eu tenho que me submeter ao domínio, ao senhorio de Cristo Jesus. Jesus é a porta de entrada para recebermos estas bênçãos espirituais na pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro. No capítulo 1 da carta aos Efésios, por exemplo, aparece a expressão em Cristo 6 vezes. E Paulo, ele é o maior escritor do Novo Testamento. São 13 epístolas do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. E nessas 13 epístolas, Paulo usa de forma robusta essa expressão em Cristo. São 164 vezes que aparece a expressão em Cristo nos escritos paulinos. Ou seja, a forma, o meio, o acesso à salvação, a Deus, né? E as riquezas insondáveis da salvação é por meio da nossa sujeição a Cristo Jesus. Tem que aceitar Jesus como Salvador pessoal para poder receber estas bênçãos. Paulo vai nos apresentar, eu estou colocando aqui nos nossos recursos visuais ao lado, a referência para facilitar aí os seus registros e o seu acompanhamento da aula. Gálatas capítulo 3, carta aos Gálatas capítulo 3, dos versículos 26 a 29, ok? Aí manuseie a sua Bíblia, localize, que nós vamos perceber esse raciocínio presente também na carta aos Gálatas, que essa nossa nova posição em Cristo, essa nossa nova posição, ela tem que ser em Cristo, tem que ser cristocêntrica. Diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em termos gerais, o que fica claro para nós é que nenhuma dessas maravilhosas dádivas que nós temos ao nos converter ao Evangelho, nenhuma destas dádivas seria possível sem a pessoa bendita de Cristo Jesus. Aqui, você, professor, pode fazer o papel apologético, ou o trabalho apologético na sua classe, visto que nós temos grupos que atacam a divindade de Cristo. Nós temos grupos religiosos, como por exemplo os Testemunhas de Jeová, que atacam a divindade de Cristo e, portanto, minimizam a reverência que a igreja deve ter à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse pensamento não sobrevive. Observe que nas 13 cartas paulinas, a expressão em Cristo Jesus aparece 164 vezes, mostrando o Senhor Jesus como o meio, como o acesso para recebermos estas bênçãos espirituais. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 1, versículo 3, João, melhor dizendo, ele registra lá no livro que leva o seu nome, capítulo 1, versículo de número 3, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ok? É importante nós percebermos que nesta nossa nova posição, está aí na aula também, existe um destaque para o serviço da Trindade. Tá? O Pai é quem idealizou, é quem preparou e decidiu nos redimir. Você pode observar aí dos versículos 3 ao 6 que há um direcionamento à pessoa do Pai. O louvor aí é direcionado ao Pai, porque Ele é o idealizador
e é quem decidiu nos redimir. Mas Jesus Cristo também é destacado no texto, porque por meio dele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, a igreja obtém esse privilégio da salvação. E o papel do Espírito Santo também é destacado na nossa aula, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda no processo da regeneração, da santificação. E antes mesmo da conversão, é o Espírito Santo que se aproxima de nós, em nossa consciência, em nossa mente, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos desafia a termos uma nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Ok? Vamos para o nosso segundo tópico de hoje, uma vida cristocêntrica neste mundo. O nosso comentarista vai nos levar para o versículo de número 9, e nós já fizemos o início dessa leitura da carta aos Efésios. Capítulo 1, nós já lemos o versículo 3 e o versículo 4. Vamos continuar lendo para a nossa fundamentação. Carta aos Efésios 1, versículo de número 5 em diante. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Redenção pelo seu sangue é uma referência ao sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Versículo de número 8. E que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9. E descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Preste atenção na expressão descobriu-nos o mistério da sua vontade. Bem, pessoal, que mistério é esse que é destacado em nossa lição? Bem, a exposição deste entendimento vai soar aos seus ouvidos como algo bem simples. Porque esse mistério nada mais é do que a salvação de Deus para os pecadores. A formação de uma nova comunidade subserviente a Deus, formada por judeus e gentios. E os gentios são todos os povos não judeus. Observando que para um judeu ser salvo, ele precisa se submeter ao senhorio de Cristo também. Não é só por ser judeu que vai ser salvo. Não. Precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador para obter este acesso à Igreja de Cristo. Ok? Então, essa junção de judeus convertidos com os demais povos da terra, os gentios, consolida este mistério. Mas para nós, isto soa com muita simplicidade, não é algo assim tão novo, porque nós já temos essa compreensão. Bem, mas para os povos do primeiro século, principalmente para os judeus, aqueles que ainda inclinavam para o cristianismo judaizante, é algo que soa de forma impactante. E esse mistério que Paulo diz aqui, que é revelado plenamente na pessoa de Cristo Jesus, já havia vestígios ou já havia indícios desse preparar, desse projeto e da revelação desse mistério no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações serão benditas em ti. Então Deus já está dando sinais que da semente de Abraão, iria surgir alguém que iria exatamente escancarar as portas da salvação, e aqueles que a estes se sujeitarem farão parte desta igreja, ok? Deste povo transformado. Então aqui nós encontramos exatamente a compreensão desse mistério. O segundo subtópico, do tópico 2, fala sobre a plenitude dos tempos. Este subtópico é um esclarecimento do versículo subsequente. Nós lemos agora até o versículo 9. E vamos dar uma olhada no versículo de número 10, porque esse
subtópico que diz plenitude dos tempos é exatamente um esclarecimento sobre o versículo de número 10. O texto diz assim, vamos ler do 9, não é? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Observe que um texto bíblico ele não pode ser amputado no seu contexto, senão ele gera heresias, gera compreensões controversas e equivocadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto aqui é alvo de ensinamentos errados, de compreensões equivocadas. Por exemplo, o universalismo. O universalismo é uma tese que afirma que na dispensação, no fim, né, no período do fim, nessa consumação de todas as coisas, haverá uma reconciliação geral. A misericórdia de Deus vai permitir uma reconciliação geral, inclusive dos demônios. Até os demônios irão se reconciliar, segundo o pensamento do universalismo. Então, nós precisamos compreender esse texto à luz do seu contexto. Ok? Deus tem o interesse de reconciliação dos povos consigo. Deus tem esse interesse. Mas só existe um caminho. E está no versículo 22. Está no versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui está o complemento do versículo de número 10. Essa reconciliação de todas as coisas é mediante a sujeição a Cristo. Então aqui não há espaço para o universalismo. Quem defende o universalismo? Olha, já ficou claro em algumas declarações da Igreja Católica que a Igreja Católica é simpatizante do universalismo. Por isso a despreocupação com uma vida de santidade. Não é? Por isso um desapego aos ensinos bíblicos sistemáticos. E alguns teólogos da corrente liberal também defendem esse pensamento. Eu vou citar dois exemplos aqui. Rudolf Bultmann e Paul Tillich ensinam o universalismo. Então nós não acreditamos que a pessoa, ao término aí, enfim, no final das dispensações, será alcançado pela misericórdia de Deus, independente de ter aceitado a Cristo ou não. Isso de forma nenhuma. Cristo é o único caminho de acesso a Deus. Nós acreditamos na universalidade da salvação. Observe a diferença. Universalismo e universalidade. Nós acreditamos na universalidade da salvação. Qual a diferença? Nós acreditamos que a salvação é para todos. Deus planejou ela para todos. Porém, com uma condição: a sujeição a Cristo, o crer em Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então, está aqui o esclarecimento sobre o segundo subtópico e também sobre o versículo de número 10, que ele é compreendido quando nós lemos o contexto na sua totalidade. Antes de fecharmos aqui o assunto, o universalismo já foi tema de debate no ano de 543, no Concílio de Constantinopla. O universalismo, essa ideia defendida por Paul Tillich, Rudolf Bultmann e outros teólogos liberais, inclusive foi condenado, esse pensamento, o pensamento do universalismo, foi condenado no Concílio de Constantinopla, no ano 543 depois de Cristo. Queridos, o último subtópico do tópico 2 fala do louvor da sua glória. Essa expressão que é repetida ao longo do texto que nós estamos estudando, ela é um convite para que nós venhamos refletir que tudo isso que nós fazemos, que nós somos, que nós temos, tem um propósito. É o louvor a Deus, a glorificação da pessoa de Deus. Nós não temos méritos, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, não é pelos nossos esforços.
é pela misericórdia de Deus manifestada na pessoa de Cristo. Então, aceitando a Jesus, eu sou alvo desta misericórdia, e tudo isso, toda essa transformação é para culminar na glorificação de Deus. Vamos para o último tópico da nossa lição, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nesse tópico aqui nós vamos observar duas metáforas que são utilizadas, dois símbolos, em relação ao Espírito Santo, que é selo e penhor. E nós vamos tentar compreender e continuar lendo a carta aos Efésios no capítulo de número 1. E agora vamos ler os versículos finais, fechando aqui a leitura bíblica em classe, que finaliza no versículo de número 14. Vamos ler a partir do versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Observe que nessas leituras que nós estamos fazendo, nós usamos aqui a palavra eleição e a palavra predestinação, que são exatamente os temas da próxima lição. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Observe aqui a expressão selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Queridos, aí nos assuntos relacionados aos serviços postais, a palavra selo é muito comum, porque uma carta ela é selada para que seja reconhecida, para que seja considerada autêntica. Então, essa linguagem que usa a expressão selo era muito comum nos tempos bíblicos, porque dá a ideia de autenticidade. E é exatamente esse mesmo pensamento que fica claro quando Paulo nos diz que nós fomos selados. A obra do Espírito Santo em um crente funciona como um selo de autenticidade, ok? E eu quero aqui, bem rápido, sintetizar com você, para não gerar confusão, que este selo que nós tratamos aqui hoje não é o batismo com o Espírito Santo. Este selo não é o batismo com o Espírito Santo. Talvez tenha algum crente que não é batizado com o Espírito Santo e possa imaginar que não recebeu este selo de autenticidade. Ora, observe que o texto que nós lemos, o texto aí da leitura bíblica em classe, você pode até marcar na sua lição, ele vai mostrar que este selo do Espírito Santo, vamos lá, versículo de número 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Vamos lá, primeiro, ouvi a palavra da verdade, vírgula, o evangelho da vossa salvação, ponto e vírgula, e tendo nele também crido. Então nós estamos falando aqui de alguém que ouviu a palavra, creu na palavra, creu no evangelho, ok? Observe que a condição para a gente se submeter a Cristo é crer, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A parte final de João 3,16. Então observe aqui, versículo de número 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, este selo do Espírito Santo é para todo crente. Você ouviu a palavra, está no versículo 13. Você creu na palavra, está no versículo 13. Então você é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sela a todos aqueles que se convertem a Cristo Jesus como Salvador de suas vidas. Compreendido? E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma outra experiência que todos nós, o que é o batismo com o Espírito Santo, ok? O batismo com o Espírito Santo é uma outra experiência que todos nós precisamos buscar. E é uma experiência que nos habilita para o trabalho da evangelização, para trabalharmos na evangelização de uma forma mais aplicada, potencializada. O batismo com o Espírito Santo também nos auxilia em uma adoração mais profunda. Ok? Você pode ler Atos capítulo 1, versículo 8, você pode ler Atos capítulo 2, Atos capítulo 10.
tá? Que você vai ver alguns exemplos do batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial do falar em outras línguas. É uma experiência importante que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo em oração, em consagração, tá? Mas não é o selo, tá, que nós estamos estudando aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Vamos para o tópico final da nossa lição. A outra expressão que nós temos aí é a expressão penhor. E aí eu quero ler a parte inicial desse último subtópico da nossa lição, que o nosso comentarista Douglas Batista coloca aqui um entendimento muito esclarecedor. Ele diz assim: o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. O apóstolo Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Ok, queridos? Então, a presença do Espírito Santo em nós, ela nos auxilia na nossa santificação, na santificação progressiva, e nos ajuda a nos aproximarmos do ideal. Ok? E além disso, sentir a presença do Espírito Santo em nós e ter esta convicção é o penhor. E o que é penhor? É a primeira parcela. É a garantia de que algo complementar virá depois. Então a presença do Espírito Santo no crente é o prenúncio de algo extraordinário que ainda está por vir na plenitude de todas as coisas, quando nós nos encontrarmos com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, a obra, o plano divino inclui a participação do Pai, a participação do Filho que se entregou voluntariamente por nós e a participação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai trabalhando o nosso caráter e aproximando o nosso caráter ao caráter de Cristo. Você pode ler, por exemplo, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e você vai perceber que o fruto do Espírito Santo descrito ali, em 9 virtudes, é exatamente esse impulso que leva-nos a aproximarmos do caráter de Cristo. A aproximação do nosso caráter com o caráter de Cristo. Vamos para a conclusão da nossa pré-aula de hoje, dizendo para os nossos irmãos que nós precisamos ter muito cuidado. Vamos ler aí a parte final, vamos ler novamente o versículo 14, e eu finalizo dizendo que o pensamento predestinalista, defendida por algumas igrejas que se auto-intitulam igrejas reformadas, o pensamento uma vez salvo, salvo para sempre, ele não sobrevive a uma análise sincera das Sagradas Escrituras, porque o crente precisa da perseverança para obter a salvação. Finalizando aqui, Paulo vai dizer assim: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Enfim, o Espírito Santo está em nós como um penhor, como uma garantia. E essa palavra garantia pode levar alguém a crer: olha, você está garantido, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu retorno a dizer que nenhum texto da Bíblia pode ser amputado do contexto. Então a Bíblia, ela se complementa. E nós não podemos afirmar isso, visto que nós encontramos em outros textos bíblicos, e aí eu convido você para a gente ler Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículo 12, uma recomendação para nós conservarmos a nossa vida agradável diante de Deus, exatamente para não perder a salvação. Localiza aí na sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 12, que diz assim a palavra de Deus: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, o escritor anônimo aos Hebreus, que escreve aos Hebreus, ele nos alerta a termos um proceder fiel diante de Deus, para que nós não venhamos nos apartar do Deus vivo.
Eu convido você, por exemplo, a consultar aí na sua Bíblia, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, onde está aquele conhecido texto que diz que aquele, pois, que está em pé, olhe para que não caia. Aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. Então há uma possibilidade sim de se desviar, de esfriar na fé, de perder o ânimo e assim se afastar de Deus. E a nossa oração é que todos nós que estamos participando desta aula tenhamos esta convicção, esta alegria, este envolvimento de compreendermos as riquezas da salvação de Deus em nossa vida, e nós estamos falando de bens imateriais, de natureza espiritual, e com essa compreensão nós temos ânimo para sermos fiéis até o fim.